Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o AI Money Flow Index, que é o Money Flow Index, porém com as zonas de sobrecompra e sobrevenda definidas por inteligência artificial, tá? Então eu utilizei da inteligência artificial chamada Navy K-Means para poder classificar aí o nosso indicador em regiões de sobrecompra e sobrevenda, tá? Então é um algoritmo de machine learning que eu já vou explicar para vocês que vai definir isso pra gente. Então aqui eu coloquei o Money Flow Index padrão, o que já tem no Profit de vocês, com período 14, eu tô olhando aqui o índice futuro de 1 minuto, tá? Então por padrão, o indicador, ele é um indicador como se fosse um RSI, um estocástico, que ele oscila entre 0 e 100, e acima de 80 é considerado uma zona de sobrecompra, e abaixo de 20 uma zona de sobrevenda, onde você deve procurar sair das suas operações, no caso da sobrecompra se você tiver comprado, ou esperar um pullback ou uma reversão, certo? E embaixo a mesma coisa, só que no caso é a zona de sobrevenda, então você espera uma reversão para alta, ou então você sai da sua operação de venda, ou você espera um pullback, tá? Então é uma zona perigosa de se operar, por ser de sobrecompra e sobrevenda, como o nome próprio já diz, certo? Então, a gente vê que o indicador, quando chega nessas regiões, ele tende a reverter, ou pelo menos fazer um pullback. Então, a gente veio numa alta aqui, ele fez um pullbackzinho aqui, continuou, e aí ele reverteu. Chegou aqui, mesma coisa, ó, ele chegou na zona de sobrecompra, ele acabou fazendo um pullbackzinho, continuou, e agora ele está querendo reverter, certo? Porém, tem um problema. Existem alguns pontos, por exemplo aqui, que ele puxou, aqui que ele puxou, aqui que ele puxou, aqui que ele puxou, que o indicador aqui, ó, ele não chegou na zona de sobrevenda. Então o preço veio caindo, o indicador também veio caindo, só que ele não chegou na zona de 20, indicando uma sobrevenda, tá? Que poderia indicar pra gente a continuação aqui ou uma reversão. E aí aqui a mesma coisa, então o preço veio caindo e caindo forte, ele não chegou aqui na zona de sobrevenda e reverteu. Aqui mesma coisa, ó. Ele chegou perto, mas ele não chegou na zona de sobrevenda e reverteu. E aí que eu resolvi utilizar este algoritmo de machine learning, o Navy K-Means, que eu já vou explicar para vocês, para poder classificar melhor isso. Então ele vai pegar essa linha que antes era de 20, vai treinar o algoritmo de machine learning para ele entender onde essa linha deve ficar no momento. Então, por exemplo, aqui não seria interessante que essa linha tivesse em 30 em vez de 20? Porque daí quando essa linha chega aqui, olha só, nessa zona de sobrevenda aqui, que ela seria a região de sobrevenda, que ele reverteu, não seria interessante aqui também, ó, que ele reverteu no momento que atingiu essa zona? E aqui também no momento que atingiu essa zona que ele reverteu? Então é isso que eu busquei fazer neste código. Então, eu vou voltar aqui para o 20 para eu poder mostrar para vocês as diferenças. Então, primeiramente, eu peguei aqui um exemplo e salvei no meu Paint aqui para poder mostrar para vocês o que seria a otimização que a inteligência artificial faz. Então a gente está vendo aqui três linhas, tá? Que dividem três conjunto de pontos diferentes, tá? O ponto azul, o ponto vermelho e o ponto amarelo. Então beleza, eu vou traçar aqui com a caneta vermelha mesmo essa linha. Essa linha aqui eu vou dar como exemplo que seria os pontos em região de sobrecompra, tá? Então aqui seria a nossa sobrecompra, ou seja, acima de 80. Então essa minha linha seria a minha linha 80. Todos os pontos do meu MFI que tiverem acima de 80, ele vai ser registrado com um maisinho aqui deste lado. Então se eu for no meu Profit, por exemplo, neste momento aqui que o MFI está acima de 80, ele vai começar a registrar esses valores aqui na minha zona vermelha. Aqui, nesta linha aqui, eu vou chamar a minha zona amarela de zona neutra. Então, é a zona onde o MFI está entre 20 e 80. Então, ele vai marcar com um maisinho amarelo aqui, sempre que o MFI estiver dentro dessa zona. Então, dentro deste período aqui, até aqui embaixo, todos os pontos aqui, ele vai marcar na zona amarela. Certo? E aí, assim, a zona azul seria os valores abaixo de 20. Tá? Então seria a nossa zona de sobrevenda. Todos os pontos do meu MFI que tiverem abaixo de 20 aqui, ele vai registrar lá como um ponto azul. Só que, lembra que eu falei que dá pra gente otimizar e puxar, por exemplo, estes pontos aqui, que a gente já viu que no passado foram pontos de reversão? Então seria a mesma coisa aqui. Em vez desta linha estar aqui, por exemplo, a sobrevenda, eu poderia puxar a minha sobrevenda para cá,
E aí, por exemplo, aqui como se fosse o nível 30, tá? E aí todos estes pontinhos aqui se tornariam azuis, tá? E esses pontos amarelos entre o 30 e o 20 aqui se tornariam azuis, porque seriam os pontos que estariam dentro da nossa zona de sobrevenda, tá? E qual é o parâmetro que eu uso para identificar se ele é bom ou se ele é ruim? Então eu coloquei no código para ele identificar o seguinte: se os pontos seguintes foram de reversão, então ele vai ajustar essa linha para mais próximo. Se os pontos seguintes ainda não forem pontos de reversão, o preço não começou a movimentar para cima, ele vai ajustar mais para baixo, tá? Então ele vai ajustando essas linhas aqui conforme ele vai colocando os novos valores. E aí a gente tem as iterações, que são quantas vezes ele ajusta essa linha por candle. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a iteração 1. Ele rodou o algoritmo de Machine Learning aqui uma vez e viu o seguinte: bom, eu consigo ajustar essa linha para cá, então vamos supor que aqui seja o 25. A linha aqui, que era do 80, vamos supor que agora ela virou 75. E aí todos os pontos amarelos aqui entre essa linha aqui seria a nossa zona neutra. E aí, conforme vai passando as iterações, ele vai vendo e analisando os erros, tá? Então ele vê, bom, eu errei tantos por cento aqui, eu vou pegar este erro aqui, eu vou jogar de novo no algoritmo. Esse algoritmo vai processar esse erro e vai me gerar uma nova iteração. Então, eu estou processando essa iteração X vezes, que você vai definir, para poder minimizar o máximo possível esse erro, até que vai chegar a certo ponto. Por exemplo, aqui foram 12 vezes que ele calculou o algoritmo e ele identificou, por exemplo, que aqui acima de, sei lá, 60 é interessante para uma reversão, abaixo de 30 também é interessante para uma reversão, e os pontos neutros então são entre 60 e 30. E aí ele vai ajustando isso automaticamente, tá? Então essas iterações, eu tenho um GIF aqui que mostra o ajuste conforme cada iteração, conforme cada vez que o algoritmo ele pega esses erros, joga na equação e recalcula para a gente novas zonas de sobrecompra e sobrevenda ajustadas. Então, por exemplo, olha aqui, iteração 3, 4, 5, olha como ele vai ajustando. Só que chega um momento que a partir, por exemplo, da 10, ele já não ajusta tanto, tá vendo? Olha aqui, ó, 12, 13, 14, 15, porque chegou no limite do aprendizado de máquina que ele consegue ajustar. Então não adianta eu colocar 1000 iterações achando que ele vai pegar 100% certinho todas as reversões no futuro, que isso não vai acontecer. Então, por padrão, no código eu vou deixar como 5 iterações. Isso significa que ele vai calcular o Machine Learning 5 vezes por candle, beleza? Então, 5 iterações. E aí, agora sim, vamos para o indicador. Depois de eu ter falado tudo isso aqui, não sei se eu fui claro o suficiente. Qualquer coisa vocês deixam aí nos comentários, qualquer dúvida. Então aqui eu tenho o nosso Money Flow padrão, e aqui embaixo eu vou colocar o Money Flow com os ajustes da inteligência artificial, tá? Então vou voltar aqui para o 20, esse daqui de cima. Beleza. Níveis padrões, 80, 50, 20. Aqui eu ajustei para que o nível de sobrecompra seja sempre acima de 100 e o nível de sobrevenda sempre abaixo de 0, tá? Por que eu ajustei? Para ficar mais fácil de fazer os cálculos na hora de eu programar. Beleza? Mas ele vai funcionar da mesma forma. O nível 100 significa o nível que foi ajustado, tá? E o nível 0 também, o nível de sobrevenda que foi ajustado. Sobrecompra ajustado e sobrevenda ajustado. Beleza? Então vamos lá, o que a gente já vê de diferença? Que depois dele ter ajustado 5 vezes, que é o que vai vir por padrão, ele já identificou que aqui, ó, nesta região aqui já é uma zona possível reversão, e foi o que aconteceu. O código o preço veio caindo aqui, e aí o preço aqui reverteu. Ele ajustou essa linha de baixo para que pudesse pegar essas zonas aqui que antes não pegavam. Aqui, mesma coisa, ó. Lembra que a linha estava no 20 aqui, ó, e não pegava essa zona aqui, que seria uma zona de reversão, que seria interessante do código tá pegando essa região aqui como uma possível zona de sobrevenda. Agora ele ajustou, olha só, a partir daqui, ó, ele mostrou pra gente, bom, tá sobrevendido. E o que aconteceu? O preço retornou. Aqui, ó, mesma coisa, tá vendo? Ele ajustou essa linha aqui e falou, bom, esse ponto aqui era para estar sobrevendido. E aí ele fez todo o cálculo. Eu coloquei aqui para pintar só os cruzamentos, tá? Não significa que é um sinal de compra ou um sinal de venda, mas é só para mostrar que foi um cruzamento na linha aqui de sobrecompra e sobrevenda. E aí, mesma coisa aqui, ó. Aqui os dois já estavam sobrecomprados ao mesmo tempo,
não teve muita diferença. Aqui ele ajustou novamente, ó, este ponto aqui, que seria essa baixa aqui, ele falou, bom, aqui era para estar sobrevendido, não está. Mas aqui no meu indicador que teve o cálculo do Machine Learning, ele está sobrevendido, beleza. Então aqui é um ponto de possível pullback ou reversão. No caso aqui ele estava numa queda, ele fez um pullback, né? Então se você estava vendido em algum momento aqui, seria interessante você dar uma saída da sua operação aqui e talvez buscar entrar mais acima, né? Voltar a vender mais acima. Tá? Então é basicamente isso que ele recalcula. Ele vai recalcular para a gente os pontos de sobrecompra e sobrevenda utilizando aquele algoritmo de Machine Learning que eu passei para vocês ali no Wikipedia. E aí a gente vai para os parâmetros, tá? Os parâmetros é, primeiro, o período do MFI, qual o período do MFI que você vai estar utilizando, o nível de sobrecompra e sobrevenda que você quer que ele utilize como cálculo padrão, então seria o nível do indicador convencional, tá? Não desse daqui, porque esse daqui já está ajustado para a escala de 0 e 100, então seria os níveis do indicador padrão. Então, por exemplo, eu gostaria que minhas zonas de sobrevenda fossem um pouco mais altas, por exemplo, 85, pega menos sinais, mas a reversão é mais certa. Ou mais para baixo que eu queria que a minha zona de sobrevenda fosse um pouco mais ajustada para 30. E aí você pode alterar aqui qual seria o valor inicial para ele começar os cálculos, tá? Então se é 80 ou se é 20, que é o padrão que eu vou deixar para vocês. Quantas barras para trás ele vai olhar para poder fazer os cálculos do Machine Learning. Então, por exemplo, aqui a gente está olhando quantas barras, deixa eu puxar aqui, 150 barras. Então, em 150 barras, de olho assim, a gente ajustaria o seguinte, bom, o nosso nível a gente poderia ajustar para cá para poder pegar esses níveis aqui, de 20 para 30. Então, olhando para trás, ele vai fazer a mesma coisa, só que em vez de olhar para 150 barras, que é o que a gente está vendo aqui, ele vai olhar para 300. Então, esse parâmetro ele vai fazer isso, ele vai olhar quantas barras para trás ele pode ajustar e vai ajustar para vocês. Iterações são quantas vezes ele vai executar o algoritmo, tá? Então, o que eu falei para vocês lá, quantas vezes ele vai pegar o erro, vai jogar no algoritmo e vai recalcular e ajustar para a gente o nosso cálculo de sobrecompra e sobrevenda. E barras a processar, eu coloquei para ele processar 5.000 barras para trás. Por que eu coloquei 5.000 barras para trás? Eu vou até tirar um zoom aqui, deixa eu fechar isso daqui que já não vai servir para gente. Para mostrar para vocês que 5.000 barras para frente, ele plota. 5.000 barras para trás, ele não vai plotar, tá? Eu coloquei isso daqui, se você quiser que ele plote mais, você pode colocar aqui mais barras ou menos barras, se você quiser que só plote aqui os recentes. E por que eu coloquei isso? Justamente por performance, tá? Já que ele vai ter que rodar o cálculo 5 vezes aqui por candle que for gerado, fica muito pesado para a máquina processar tudo isso. Então, para ele não ter que ficar processando todo o histórico do Profit, que acho que são 40 e poucas mil barras, que o Profit puxa, ele vai processar só 5.000, tá? Que são as 5.000 últimas. Se você quiser mais tempo, você aumenta aqui, mas saiba que vai demorar mais para o indicador carregar, beleza? Mesma coisa as iterações. Se você botar uma iteração muito alta, que ele vai rodar várias vezes o algoritmo, ele vai acabar pesando mais na sua máquina e vai demorar, beleza? Então é importante que você tenha isso em mente, tá? Para que não fique travando aí na sua máquina. Se estiver travando muito na sua máquina, você pode reduzir aqui, por exemplo, para 1.000 barras, e aí ele vai processar só o finalzinho aqui dos últimos 1.000 candles. Pode ser candle, pode ser Renko, pode ser qualquer tipo gráfico, ele vai funcionar, beleza? Então é isso. Passado aqui pelos parâmetros, é basicamente isso. Então é o Money Flow Index, que vocês já conhecem aí do seu Profit, porém ajustado aí com inteligência artificial. E para você poder baixar esse indicador, como que você vai fazer? No link na descrição do vídeo, vocês vão clicar aí que vai cair nesta minha página aqui, que é a minha árvore de links, que tem todos os meus indicadores aí, tá? Tá por ordem alfabética, é só vocês darem uma olhada. Qualquer indicador meu que eu tenho aí postado no YouTube vai estar aqui nessa lista, que vai te redirecionar direto para a loja do Profit. Lá você pode assinar e baixar o indicador. Beleza? Eu vou estar colocando aqui, eu ainda não coloquei ele, mas vou estar colocando aqui, tá? Por ordem alfabética. Vocês procurem por AI MFI, tá? Que é o Money Flow Index, e vocês vão ser redirecionados lá para a loja do Profit para poder baixar. Beleza? Então se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e fico com vocês aí até o próximo vídeo.